Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou a Cláudia Leonardi, esse aqui é o Mãe Literatura e hoje é dia 12, todo dia 12 nós temos uma tag aqui que eu adoro e eu acho que vocês também curtem, os 12 livros para 2022. Esse é um projeto muito bacana que eu fico muito feliz em participar, vejo muita gente participando e eu sigo firme, todo mês aqui mostrando para vocês um livro que já estava na minha estante esperando o momento da leitura. E para este mês de agosto, o livro que vocês me ajudaram a escolher foi esse aqui, ó, A Família O'Brien, da Liza Genova, uma edição super bonita e caprichada da HarperCollins Brasil. E aí, eu quero começar falando para vocês que eu estava muito ansiosa para ler esse livro, porque era o último que faltava da Liza para ler, porque eu li todos dela. Ela não tem muitos livros, mas eu gostei muito dos livros. A Liza, para quem não sabe, é uma neurocientista, PhD em Harvard, que inclusive aqui na descrição, a editora coloca aclamada como Oliver Sacks da ficção. E eu acho isso muito interessante, porque eu gosto muito do trabalho também do Oliver Sacks, que nos deixou. Mas eu gosto muito da escrita da Liza. O primeiro livro que eu li dela foi, que acho que é o mais conhecido, Para Sempre Alice. Eu li logo que foi lançado em 2007. E a partir de então eu fiquei muito fã dela. E aí nós discutimos num dos nossos clubes com Amor Anthony, que eu gostei, mas eu vou confessar para vocês que entre os 4 foi o que eu menos gostei. Ele é bom, mas os outros são melhores, na minha opinião. Claro, na minha humilde opinião, isso é uma coisa muito pessoal, né? Depois nós lemos A Outra Metade, Sarah, que eu gostei muito, 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 muito. Eu acho que assim, a Liza, ela pega algumas síndromes, algumas doenças, e ela cria um romance tão bem estruturado que ela me encanta com isso. E foi isso que aconteceu com a Família O'Brien, que era o último livro que faltava para a minha leitura. Então aqui nós vamos conhecer o Joey O'Brien, que é um policial de 44 anos, que ele é casado com a Rose, e ele tem 4 filhos, ele tem 2 casais de filhos, ele tem o Patrick, JJ, a Megan e a Kate. E ele é um policial durão, descendente de irlandeses que mora em Boston. Eles fazem referências tem um panorama histórico que eu gosto, então ele faz referência à maratona de Boston, quando teve aquele aquele ato terrorista. Acho bem interessante essa parte que ela e principalmente na parte quando ela fala dos agradecimentos, ela mostra as pesquisas que ela faz para construir o livro. Isso me encanta, eu gosto muito disso. Então, voltando para a trama, nós temos aqui o Joey, e o Joey é um policial super correto, que sempre trabalhou a favor da população, da comunidade, e ele começa a perceber algumas coisas estranhas que estão acontecendo com ele. Principalmente a mulher começa a perceber. E aí a mulher marca um neurologista. E assim, ele fica muito irritado, ele tem uns ataques assim de irritação, algumas coisas estranhas, ele começa a derrubar algumas coisas e a mulher marca. E aí eles começam a investigar e chega-se à conclusão que ele tem uma doença neurodegenerativa chamada síndrome de Huntington. Não sei se é exatamente assim que Huntington, a doença de Huntington. Não sei se é exatamente assim que se fala da pronúncia, mas é uma doença muito complicada, muito devastadora, que atinge a família, porque assim, pela genética, a pessoa é uma doença hereditária que os filhos têm 50% de chance de ter essa doença.
e aí vai contar sobre o impacto dessa doença, não só no Joey, mas também nos seus filhos, na sua esposa. Então, assim, falando assim, parece assim que é um livro só triste. É um livro triste, é um livro pesado, mas também é um livro muito bacana, porque é um livro que mostra, assim, como que uma pessoa tão racional, tão prática e assim, né, que trabalha numa profissão que ele se coloca tão à disposição da comunidade, que ele precisa ter os reflexos 100%, que ele precisa ter um controle emocional, como que a doença, uma doença tão grave, vai afetar a sua vida. Eu gosto dessa construção que a Liza faz. Então, assim, foi uma leitura muito boa, uma leitura muito intensa. Eu fiquei muito angustiada com essa leitura, mas eu adoro livros que me deixam angustiada. Eu gosto. Apesar que eu sofro, mas eu gosto. E eu fico pensando, é inevitável, acho que é absolutamente natural do ser humano ficar pensando assim, se fosse comigo, o que eu faria? E a gente começa a ter até alguns sintomas, né? Começar a perceber e falar, ai meu Deus do céu, será que eu tenho alguma coisa mais grave? Por algum movimento involuntário, alguma coisa. Então, assim, eu acho que isso é absolutamente natural das pessoas. Vai mostrar como cada um da família dele entra em contato com essa questão da doença. Achei muito, muito legal algumas coisas que a Liza coloca, por exemplo, a mãe dele, ela tinha também essa doença, mas eles não sabiam, eles achavam que ela simplesmente era uma mulher alcoólatra que morreu vítima, né, do alcoolismo. E na verdade a mãe dele também era doente. Então eu acho que assim, esse resgate da relação com a mãe, a relação que ele tem tão próxima com os 4 filhos, como cada um dos filhos lida com essa questão da doença. E eu acho que uma coisa muito bacana que esse livro traz, porque assim, é uma doença muito séria, que ela demora entre 10 e 20 anos para se manifestar, não tem cura. As pessoas vão perdendo, o paciente vai perdendo toda a parte da coordenação motora, então ele tem muitos movimentos involuntários e ele acaba falecendo em decorrência dessa doença. Não existe cura ainda. Existe um aconselhamento genético que você pode fazer para saber se você tem essa doença, mas não existe cura. Então isso ela retrata bem na trama. Mas eu acho que o mais bacana dessa história é que a Liza mostra que você tem que viver o hoje, que a gente não sabe, né? Desculpa, me deu um aqui. A gente não sabe o que vai acontecer. Eu não sei se amanhã eu vou atravessar a rua e morrer atropelada, eu não sei se eu vou ter um AVC, se eu vou, né? Enfim, todo mundo. Então ninguém tem uma segurança, ninguém tem uma sentença de morte. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, assim, o futuro é uma possibilidade. Mas o hoje é o concreto, o hoje é o prazer. E o quanto às vezes a gente está lá na frente, pensando lá na frente e não vivenciando hoje. Então, acho que é ao mesmo tempo que é muito angustiante esse tema. Eu acho que essa questão de você trazer para o seu hoje, eu acho que é muito legal. Além disso, o livro tem outras questões que eu gosto muito, né? Essa questão familiar, de relacionamentos familiares, da família com o cachorro, com vários filhos. Uma das filhas, eu achei muito legal as profissões das filhas. Uma filha é bailarina profissional e a outra é instrutora de yoga. Então depois mostra o trabalho que a Liza faz, inclusive como instrutora, ela fez um curso de instrutora de yoga. Então achei muito bacana como ela coloca a questão da yoga para ajudar este homem tão racional, tão rígido. Achei muito bacana essa parte. Ela fala sobre religiosidade, ela fala sobre crenças.
sobre amizade. Joey é um homem que tem 2 amigos muito próximos, o quanto esses amigos cuidam dele. Vai falar sobre estereótipos, enfim. Eu achei um livro muito, muito bom. Eu ouso dizer que foi um dos melhores que eu li dela. Eu gostei muito desse livro. Acho que esse e a outra metade de Saara foram os que eu mais gostei. Mas todos os livros dela são muito bons. Tem uma estrutura muito interessante e temáticas dentro dessa parte neurológica diversas, que eu gosto bastante disso também. Então foi uma leitura assim muito boa, que eu me envolvi bastante, gostei da edição, a tradução é da Elisa Nazarian, eu acho que eu não li ainda nenhum livro traduzido por ela, achei a edição linda, gostei dessa capa, achei a capa super bonita, né? Marquei muita coisa aqui, e eu acho que isso acaba sendo um indicativo do quanto eu tô gostando do livro ou não. Foi uma leitura assim que me fez muito, muito bem. Muito bem no sentido assim de me trazer reflexões interessantes, né? Agora, eu não vou, obviamente, dar nenhum spoiler aqui para você. Eu queria mostrar uma coisa antes de falar sobre isso. Que ela fala assim, ó, tem uma hora que fala assim: o futuro, bom ou ruim, é uma fantasia. Só existe o momento presente, o agora. É uma coisa tão óbvia, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que é tão bacana. Eu acho que essa parte assim do olhar que o Joey tem para os filhos, para a família, para a mulher que sempre está ao lado dele, o quanto essa mulher e a médica fala, né? Ela vai detestar a doença, mas ela não vai detestar o marido doente por causa da doença. Eu acho que essas coisas são muito interessantes. Eu gostei muito, muito, apesar de, como eu te falei, não é uma leitura fácil, não é uma leitura gostosa, não é uma leitura leve, é uma leitura densa, é uma leitura bem impactante, tá? Adorei a parte que ele vai no estádio e tem a Ola, né? Que o estádio faz a Ola e ele de alguma forma participa. E como eu tava falando para vocês antes de eu mesmo me cortar, obviamente que eu não vou te dar nenhum spoiler, mas esse livro, eu terminei o livro com esta frase: não acredito. Então assim, a última frase do livro eu falei: não acredito. Aí eu olhei, já eram os agradecimentos. Aí eu fiquei assim, mas eu acho que fez todo sentido. Eu acho que a forma como ela trabalhou a finalização do livro me trouxe uma reflexão muito importante, muito interessante. O que a gente procura? Para que a gente precisa de algumas certezas? As certezas, elas são certezas, elas vão te trazer uma segurança. Talvez fique um pouco nebuloso se você não conhece a história, mas conhecendo depois a história talvez faça um pouco mais de sentido isso que eu tô falando. E assim, o que você tá fazendo da tua vida? Como que você tá vivendo hoje? Né? Acho que isso é muito legal. E além do que, chama a atenção para essa doença, que é uma doença extremamente séria. Inclusive aqui eu não cheguei a ver, mas eu quero ver, que a Liza tem um site e ela fala que você pode se direcionar ao site, que você é direcionado a uma parte de ajudar as pesquisas sobre essa doença. Eu achei bem interessante. Confesso que eu ainda não tive tempo de ver, mas que eu quero ver exatamente do que se trata. Então, a minha dica de hoje é este livro aqui da Liza Genova, A Família O'Brien, né? Acabou, uma pena, porque eu adoro os livros dela. Ela é uma pessoa bem acessível nas redes sociais. Espero que ela traga novos livros. E foi uma leitura muito interessante, muito reflexiva. Minha leitura deste mês do 12 livros para 2022. Agora eu quero saber, você leu algum dos livros dela? Já leu esse? Ficou curioso? Você já ouviu falar dessa doença? Conta aqui para mim nos comentários. E fique por aqui.
que logo logo eu volto com 12 livros para 2022 do mês que vem, e nesse intervalo pretendo trazer outras leituras para discutir e compartilhar com vocês. Um beijo, meus queridos, e até a próxima.